Se esta história chegou até você, não foi por acaso. Alguns relatos não chamam. Eles esperam. E quando você percebe, já está ouvindo. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Não por apoio, mas para continuar, porque parar agora seria a pior escolha possível. Respire devagar e continue. Dormi mal. Sonhei com corredores intermináveis e olhos que me seguiam no escuro. Acordei às 4 da tarde e peguei meu laptop. Digitei Hospital Santa Cruz no Google. Os resultados eram escassos. O site oficial era básico. Havia uma notícia de 2 anos atrás. Hospital Santa Cruz inicia reformas extensivas. Procurei por Cláudia Santos, enfermeira, mas havia centenas de resultados. Às 9h15, estava de volta ao Santa Cruz. A mesma recepcionista estava no balcão. Ela ergueu os olhos quando entrei. Segunda noite, ela disse. Sim. Foi difícil? Havia peso naquela pergunta. Um pouco estranha, mas gerenciável. Ela me estudou. Boa sorte. No elevador observei meu reflexo. Eu parecia cansada. Entrei na ala oeste às 10 em ponto e comecei minha primeira ronda. As manchas d'água que eu havia notado vagamente na noite anterior estavam maiores agora. No quarto 512 havia uma poça de quase meio metro. Água gelada que não vinha de lugar nenhum. Reportei à segurança. Provavelmente condensação. Manutenção será notificada pela manhã. Foi durante a segunda ronda, por volta da meia-noite, que as coisas começaram a piorar. O monitor cardíaco do Sr. Dias mostrava um padrão estranho. Batida, batida, pausa, batida. Como se seu coração estivesse hesitando. Liguei para o médico de plantão. Provavelmente é apenas artefato no monitor. Continue monitorando. No 511, a senhora Costa havia mudado de posição. Estava de lado agora, virada para a porta. Mas eu tinha certeza de que ela estava de costas antes. Pacientes em coma não se viravam sozinhos. No 512, a mancha d'água havia crescido. E havia algo nela agora. Algo escuro, como sedimento. Era cabelo. Cabelo humano preto e longo flutuando na água. Saí do quarto rapidamente. Quarto 513 estava me esperando. Hesitei antes de entrar. Forcei-me a abrir a porta. A senhora Ferreira estava sentada na cama. Meus pés congelaram. Ela estava sentada ereta. Tubos e fios ainda conectados, mas seu torso estava em ângulo de 90 graus. Seus olhos estavam abertos, fixos em mim. E ela estava sorrindo. Não um sorriso feliz, um sorriso errado, mecânico. Daniela? Minha voz saiu como um sussurro. Ela não respondeu. Apenas continuou sorrindo. Isso não era possível. Pacientes em estado vegetativo não se sentavam. Mas ela estava ali, sentada, sorrindo. Então ela falou. Marina. Sua voz era áspera, como metal enferrujado. Mas eram palavras claras. Marina, você está sozinha. Finalmente consegui me mover. Dei um passo para trás. Não se vá, ficamos tão sozinhos aqui. Você não pode estar acordada. Acordada? Ela inclinou a cabeça, o movimento todo errado. Nenhum de nós está acordado, Marina. Estamos todos dormindo. Sempre dormindo. Sua mão se levantou, dedos se estendendo. Venha sonhar conosco. Saí correndo. Corri pelo corredor. Bati contra o posto de enfermagem e agarrei o telefone. Disquei 300. O médico de plantão. Tocou. E tocou. Ninguém atendia. Disquei 100. Segurança. Mesma coisa. Disquei 911. Emergência interna. O telefone estava morto. Olhei para as portas duplas. Poderia correr. Sair daqui. Mas e os pacientes? Respirei fundo. Pensa, Marina, pensa racionalmente. Opção 1. Estava tendo uma alucinação. Opção 2. Algo genuinamente impossível estava acontecendo. Forcei-me a voltar ao corredor, aproximar da porta do 513. Coloquei minha mão na maçaneta. Abri a porta rapidamente. A senhora Ferreira estava deitada na cama, completamente imóvel, olhos abertos, fixos no teto. Ela nunca havia se sentado, nunca havia falado. Eu tinha imaginado tudo. Terminei minha ronda.
quartos 514 e 515 estavam normais. Voltei ao posto e preenchi formulários com mãos tremendo. Era 1 da manhã. Ainda faltavam 5 horas. Às 2 da manhã fiz outra ronda. Quarto 510. O Sr. Dias com aquele ritmo cardíaco estranho. Mas agora suas pálpebras tremiam. Quarto 511. A Sra. Costa estava de lado novamente, e seus lábios estavam curvados num sorriso leve. Quarto 512. A mancha d'água havia crescido mais. Agora cobria quase todo o chão, água gelada com cabelo preto flutuando. Pulei o 513. Não conseguia entrar ali novamente. 514 e 515 pareciam bem, mas ambos os pacientes estavam com os olhos abertos agora, fixos no teto. Voltei ao posto e tentei o telefone. Desta vez houve tom. Disquei 300. Doutor Ramos. Doutor! Meu alívio era palpável. Preciso que venha até aqui. Algo está errado. O que houve? Não sei explicar, mas por favor, pode vir verificar? Houve uma pausa. Tudo bem, estarei aí em 15 minutos. 15 minutos depois, o Dr. Ramos chegou. Era um homem na faixa dos 50 anos, cabelos grisalhos. Marina, você está pálida. Doutor, os pacientes, eles estão fazendo coisas. Que tipo de coisas? Movimento, mudanças de posição, seria melhor você ver. Começamos pelo 510. Ele examinou tudo profissionalmente. O ritmo cardíaco está um pouco irregular, mas dentro dos parâmetros normais. No 511, ele fez o mesmo exame. Espasmos musculares podem causar pequenos movimentos. No 512, ele parou ao ver as manchas d'água. Isso é novo, de onde está vindo? Não sei. Ele tocou a água. Gelada, provavelmente condensação. Vou reportar para a manutenção. Ele não mencionou o cabelo. Eu olhei para a poça. O cabelo ainda estava lá, mas ele parecia não ver. No 513, a senhora Ferreira estava como eu a havia deixado, deitada, imóvel. O Dr. Ramos fez seu exame. Tudo completamente normal. Terminamos os 2 últimos quartos. Tudo normal. Marina, você já trabalhou em turnos noturnos antes? Sim, por 5 anos. Mas sempre com uma equipe, correto? Geralmente sim, ele assentiu. Trabalhar sozinha à noite pode ser desafiador. Prédios antigos fazem barulhos. Sombras criam ilusões. Nossa mente tenta preencher o vazio. Não estou imaginando coisas. Não estou dizendo que está. Mas se continuar se sentindo desconfortável, converse com a doutora Helena. Ele saiu e eu fiquei sozinha novamente. O Dr. Ramos não havia visto o cabelo. Não havia notado os olhos abertos. Ou eu estava ficando louca, ou algo muito pior estava acontecendo. As próximas horas se arrastaram. Fiz mais uma ronda às 4, forçando-me a entrar em cada quarto. Às 5 da manhã, encontrei algo que mudou tudo. Estava reorganizando os prontuários quando notei uma pasta antiga. Não tinha um nome, apenas Projeto Morfeu, fase 3. Abri a pasta. Dentro havia documentos de pesquisa, formulários de consentimento, relatórios, datados de 2 anos atrás. Projeto Morfeu, protocolo experimental. Investigador principal, doutora Helena Carvalho. Objetivo: explorar comunicação com pacientes em estados de consciência alterada através de indução de sonhos compartilhados. Metodologia: pacientes em coma profundo serão expostos a frequências específicas de ondas cerebrais para criar um espaço onírico compartilhado. Os pesquisadores haviam selecionado 6 pacientes. Os nomes estavam ali: Álvaro Dias, Beatriz Costa, Carlos Mendes, Daniela Ferreira, Eduardo Lopes, Fátima Silva, meus pacientes. Continuei lendo. Os primeiros testes haviam sido promissores. Os pacientes começaram a exibir atividade cerebral sincronizada. Mas então algo havia dado errado. Relatório de incidente. Dia 47. Durante a sessão noturna, todos os 6 pacientes entraram em atividade cerebral extrema simultânea. A enfermeira de plantão, C. Santos,
Reportou comportamentos anormais, pacientes abrindo olhos, movimentos, vocalizações. Quando tentou intervir, alegou ter experienciado visões e vozes. Experimentação foi interrompida. C. Santos requisitou transferência imediata. Decisão: Projeto Morfeu será suspenso indefinidamente. Havia mais páginas, mas antes que pudesse continuar, ouvi um som. Todas as portas dos quartos estavam se abrindo lentamente, ao mesmo tempo. Levantei-me, observando com terror enquanto as 6 portas se abriam completamente. E então, uma por uma, figuras começaram a aparecer. Os pacientes, todos em pé, todos olhando para mim. O Sr. Dias, seu corpo frágil sustentado de forma impossível. A Sra. Costa, com aquele sorriso terrível. O Sr. Mendes, água pingando dele. A Sra. Ferreira com seu sorriso mecânico. O Sr. Lopes e a Sra. Silva. Eles começaram a caminhar. Lentamente, mecanicamente, seus pés arrastando. Recuei, batendo contra a mesa. Vocês não estão reais, sussurrei. A Sra. Ferreira falou, e todos os outros falaram com ela, vozes se sobrepondo. Nós estamos mais reais do que nunca fomos, mais reais do que você. Apertei o dossiê contra meu peito. O projeto foi cancelado. As frequências foram desligadas. Os 6 pararam formando um semicírculo ao meu redor. Cancelado? A Sra. Ferreira falou sozinha agora. Você acha que podem nos cancelar? Eles abriram uma porta, Marina. Uma porta que não pode ser fechada. Vocês estão em coma, argumentei. Isto é alucinação, eu estou exausta. Você está certa, interrompeu o Sr. Dias. Você está vendo, finalmente vendo o que nós vemos. Há 2 realidades aqui, disse a Sra. Costa. A realidade deles, dos médicos, das máquinas, e a nossa realidade, a realidade dos sonhos. E você está na fronteira, o Sr. Mendes apontou para mim. Pode ver ambos os lados, assim como Cláudia podia. O que aconteceu com ela? Ela entendeu, respondeu a Sra. Silva. Entendeu que nós não somos os prisioneiros. O Sr. Lopes deu um passo à frente. O projeto Morfeu não criou um espaço de sonhos compartilhado, Marina. Ele abriu uma porta para algo que já existia, algo antigo, algo faminto. E agora, disse a Sra. Ferreira, seu sorriso se alargando impossivelmente. Ele está acordando. As luzes começaram a piscar violentamente. Não o piscar sutil, mas uma estrobo frenética. Piscar, eles estavam a metros. Escuridão. Piscar, mais perto. Escuridão. Piscar. Tão perto que sentia sua respiração. Gritei e corri para as portas duplas. Passei meu crachá desesperadamente. Vermelho. Acesso negado. Não, tentei novamente. Vermelho. Você não pode fugir do sonho, Marina. Eles disseram em uníssono. Uma vez que você o vê, ele te vê de volta. Corri pelo corredor. Tinha que haver saída de emergência. Mas quando cheguei ao fim, encontrei apenas parede. Como se nunca tivesse existido porta ali. Os 6 haviam parado alguns metros atrás. Vamos mostrar a você, disse a Sra. Ferreira. Por que Cláudia fugiu? O mundo tremeu. E então eu vi. Por trás dos pacientes, emanando deles, havia outra coisa. Uma presença. Vasta, antiga, fria. Não tinha forma. Era um vazio em forma de coisa. Um buraco na realidade. E estava com fome. Fome por vida. Por consciência. Pelas faíscas que tornavam seres vivos diferentes de máquinas. Os 6 pacientes eram sua âncora. Presos entre vida e morte, mantinham esta coisa no espaço entre sonhos e vigília. Mas ela estava tentando atravessar. Entende agora? A voz da Sra. Ferreira estava mais suave. Entende por que temos que ficar aqui? Somos a barreira, a prisão. E você foi trazida para nos substituir. Meu coração afundou. O quê? O projeto Morfeu não foi cancelado, explicou a Sra. Costa. A doutora Helena sabe. Ela nos mantém aqui, mas nós estamos nos deteriorando. Então ela traz novas enfermeiras, disse o Sr. Mendes. Uma por vez. Vê quais são fortes o suficiente. As que quebram vão embora, acrescentou o Sr. Lopes. Como Cláudia. As que não quebram, a Sra. Silva pausou. Ficam. Não,
recuei. Vocês não podem me forçar. Não precisamos forçar, interrompeu a senhora Ferreira. Você vai escolher. Eu nunca escolheria isto. Ainda não, mas vai. Quando vir o que acontece se deixar isto escapar. O chão sob meus pés começou a se dissolver. E vi a coisa se libertando. Vi ela se espalhando através do hospital, consumindo cada pessoa. Vi ela crescendo, alimentando-se, expandindo pela cidade. Milhões de mentes tocadas, infectadas, arrastadas para aquele espaço onde a coisa esperava. Vi um mundo onde ninguém conseguia mais acordar completamente. E vi a única coisa que a mantinha contida: 6 almas sacrificadas, presas voluntariamente, servindo como muralha. A visão se dissipou. Eu estava de volta ao corredor, lágrimas escorrendo. Agora você entende, disse a senhora Ferreira. Isso não pode ser real. Mas é, e você tem uma escolha. Fuja agora, viva com o conhecimento. Ninguém vai acreditar. Ou fique. Quando for a hora, quando um de nós se for, você retorna, assume o lugar, se torna parte da barreira. Vocês estão loucos. Talvez, mas estamos certos. As luzes voltavam ao normal. Os pacientes começaram a recuar, movimentos ficando rígidos novamente. Seu turno está acabando, disse a senhora Ferreira. Você vai embora. Vive sua vida. Mas lembre-se, acrescentou o senhor Mendes, lembre-se do que viu. E quando ligarmos, finalizou a senhora Silva, você virá. Um por um retornaram às suas camas. As portas se fecharam. E quando verifiquei os quartos minutos depois, todos estavam exatamente como deveriam estar. Imóveis, inconscientes, como se nada tivesse acontecido. Não voltei na noite seguinte ou na próxima. Fiquei em casa, o dossiê do Projeto Morfeu na mesa, tentando processar tudo. Pesquisei. Encontrei um obituário pequeno, de 2 meses atrás. Cláudia Maria Santos, 38, faleceu após longa batalha contra a insônia crônica severa. Cláudia nunca mais havia conseguido dormir depois de deixar o Santa Cruz, porque sabia o que esperava nos sonhos. No 3º dia, meu telefone tocou. Número desconhecido. Deixei ir para o correio de voz. Marina, imagino que você tenha descoberto algumas coisas. Precisamos conversar. Venha ao meu escritório amanhã, 10 horas. Doutora Helena. Passei a noite acordada, pesquisando, pensando. Na manhã seguinte, às 9h30, estava no escritório da doutora Helena. Ela não estava sozinha. Havia outra mulher, por volta de 60 anos, cabelos brancos, olhos afiados. Marina, esta é a doutora Isabel Ramos. Ela supervisiona o Projeto Morfeu. Sentei. Você viu algo que poucas pessoas viram, a doutora Ramos disse. E ainda está aqui. Isso diz muito sobre sua força. Força? Minha voz saiu áspera. Vocês me usaram como cobaia sem consentimento. Você está certa, a doutora Helena concordou. E pedimos desculpas, mas tínhamos que saber se você conseguiria ver. A maioria não consegue, explicou a doutora Ramos. Mesmo expostas, suas mentes não processam, mas algumas conseguem, e dessas a maioria quebra. Como Cláudia. Vocês a mataram. Foi suicídio, a doutora Ramos disse suavemente. Ela não conseguia suportar o conhecimento. Por que estou aqui? A doutora Ramos se inclinou. Queremos oferecer a verdade completa, e então queremos que faça uma escolha. Nas próximas 2 horas, elas contaram tudo. O Projeto Morfeu havia começado 25 anos atrás, não 2. A pesquisa original tentava comunicar com pacientes em coma. O Dr. Augusto Vieira teorizou que consciências em coma existiam em um limiar entre vigília e sono, vida e morte. Usando frequências específicas, ele conseguiu sincronizar múltiplas consciências. E funcionou. Mas descobriram que não eram os únicos conscientes naquele espaço. Havia algo mais lá, algo que já existia antes deles chegarem. Uma presença, uma consciência. Membros da equipe começaram a ter pesadelos. A mesma coisa, seres observando de túneis escuros, vozes sussurrando, uma fome vasta. Tentaram encerrar o projeto, desligar as frequências, mas quando tentaram, os pacientes entraram em crise. Todos simultaneamente.
como se algo os segurasse, não querendo deixá-los ir. Só conseguiram estabilizá-los mantendo as frequências. Os pacientes estavam presos no limiar, e a presença estava usando-os como âncoras. O Dr. Vieira decidiu manter 6 pacientes em estado liminar permanente. Eles se tornariam uma prisão viva para a presença. Mas alguém precisava cuidá-los. Alguém que pudesse ver se algo mudasse. A maioria das pessoas não podia, mas algumas podiam. Cláudia Santos havia sido uma. Por 2 anos, ela manteve vigília, até que não aguentou mais, e agora precisavam de outra. Vocês querem que eu seja a próxima vigia. Com melhores condições, a doutora Helena disse, mais suporte e pagamento significativamente maior. E se eu me tornar como Cláudia? Faremos tudo para prevenir, a doutora Ramos prometeu. Mas há riscos. Levantei, caminhando até a janela. Lá fora, milhões vivendo suas vidas, ignorantes do horror contido aqui. E os pacientes? Perguntei. Eles disseram que eventualmente eu teria que me tornar uma delas. As duas trocaram olhares. A deterioração está acelerando, a doutora Ramos admitiu. 6 pode não ser suficiente para sempre. Se chegarmos a um ponto crítico, vocês querem que eu me torne parte da barreira. Apenas se não houver alternativa. Apenas se formos incapazes de encontrar outras soluções. Preciso de garantias, disse. Primeiro, nunca mais testem pessoas sem consentimento. Elas trocaram olhares. Concordamos. Segundo, acesso completo a toda a pesquisa. Concordamos. Terceiro, se chegar o dia em que eu tiver que me tornar parte da barreira, vocês me dão opção de saída. Não vou acabar como Cláudia. A doutora Helena fechou os olhos. Concordamos. Então aceito, mas com uma condição final. Vocês nunca param de procurar uma solução real, uma forma de destruir ou banir aquela coisa permanentemente. Nunca paramos, disse a doutora Ramos. Você tem minha palavra. Estendi minha mão, elas apertaram, e assim eu me tornei guardiã de um segredo que nunca poderia compartilhar. Hoje faz exatamente 3 anos desde minha primeira noite no Santa Cruz. Ainda trabalho aqui, 6 noites por semana. Os pacientes mudaram. Alguns faleceram substituídos por novos. Mas a barreira se mantém. Sempre 6. Aprendi a conviver com o que vejo. As manifestações são menos frequentes agora. Ou talvez eu apenas me acostumei. E eu ainda posso sentir aquela presença. Sempre esperando. Sempre faminta. Mas a barreira se mantém. A doutora Ramos manteve sua palavra. A pesquisa continua. Temos uma equipe pequena procurando formas de banir a entidade permanentemente. Mas ainda não há solução. Às vezes, nas horas mortas da madrugada, me pergunto se fiz a escolha certa. Mas então lembro da visão, das milhões de almas que seriam consumidas. Sou Marina Oliveira. Tenho 35 anos. Sou enfermeira no turno da noite do Hospital Santa Cruz e sou guardiã de um segredo que poderia destruir o mundo. Mas há algo que as doutoras não sabem, algo que descobri sozinha. A barreira está enfraquecendo. A cada mês, sinto aquela presença pressionando mais forte. As manifestações ficam mais físicas e há 3 semanas encontrei manchas d'água fora da ala oeste, no 4º andar, no 3º. A coisa está ficando mais forte. E sei, com certeza terrível, que chegará o dia em que 6 não serão suficientes. Quando a barreira vai precisar de mim. Não sei quando será. Amanhã. 10 anos. Mas está chegando. E quando me chamarem para assumir meu lugar na barreira, quando me pedirem para desistir do meu corpo e me tornar parte daquela prisão eterna, ainda não sei se vou aceitar, porque há outro segredo, um que guardo até de mim mesma. Nas noites mais silenciosas, às vezes ouço outra voz. Não deles, não da entidade, de dentro de mim. E essa voz sussurra algo terrível, algo tentador. E se você os libertasse? E se você deixasse a barreira cair? E se você descobrisse o que realmente acontece quando a coisa escapa? Porque há uma possibilidade que ninguém considerou. E se a entidade não for o único prisioneiro? E se os 6 pacientes não estiverem apenas mantendo-a contida? E se eles estiverem mantendo-nos de fora?
E se aquele espaço onírico, aquela dimensão de consciência pura, for onde pertencemos de verdade? E se esta realidade, este mundo de carne e osso, de dor e morte, for a verdadeira prisão? Penso nisso às vezes, nas horas mortas, e me pergunto. E espero que, quando chegar o momento, eu tenha coragem de fazer a coisa certa, seja qual for essa coisa. Se você está lendo isto, significa que fiz minha escolha. Não foi a que elas esperavam. Eu não me tornei parte da barreira. Eu a derrubei. Porque percebi a verdade que ninguém quis ver. A coisa no limiar não era uma invasora. Era parte de nós. Sempre foi. Era nosso medo coletivo, nossa escuridão compartilhada, aprisionada e faminta. E ao mantê-la presa, estávamos apenas tornando-a mais forte, mais desesperada. Então, eu a libertei. Não da forma que temiam. Não como uma entidade destruidora. Eu a integrei. Abri meu próprio espaço onírico. Convidei-a para dentro. E juntas, nós nos fundimos. Agora, ela não está mais presa entre mundos. Está distribuída através de milhões de sonhos, processando medos naturalmente, como sempre deveria ter sido. Os 6 pacientes acordaram, finalmente livres. E eu existo em ambos os lados agora, acordada e sonhando, viva e além da vida. Não sou mais apenas Marina, sou a ponte, a mediadora, a guardiã voluntária. E estou em paz. Se você está lendo isto à noite, antes de dormir, saiba, você está seguro. Estou lá, nos seus sonhos, garantindo que os pesadelos nunca se tornem mais do que você pode suportar. Durma bem, você está protegido. Marina Oliveira. A pasta foi encontrada pela doutora Helena 5 dias depois que Marina parou de aparecer para o trabalho. Os 6 pacientes da ala oeste haviam acordado na mesma noite. Todos, simultaneamente, completamente recuperados de forma impossível. O corpo de Marina nunca foi encontrado, mas a doutora Helena, desde aquela noite, dorme melhor do que dormiu em 25 anos. Ela não tem mais pesadelos. Ninguém no hospital tem. E às vezes, nas horas mais silenciosas da madrugada, ela jura que pode sentir uma presença, gentil, familiar, como se Marina estivesse lá, em algum lugar além dos sonhos, observando, protegendo, cumprindo a promessa que fez, de uma forma que ninguém esperava.